Filhinhos, tudo bem? Aqui é o tio Júlio com vocês. Espero que todos estejam em casa de boa, tranquilos, só esperando o momento da gente retornar, tá? E estamos aqui mais uma vez juntos para mais um tema de geopolítica, aqui no curso CPC, né? Aqui no CPC você se garante, tá? Então, filhinhos, hoje, continuando ali nossos estudos sobre geopolítica, hoje nós vamos falar da nova ordem mundial. Lembrando que os nossos últimos encontros, nós falamos exatamente do contexto que precede a nova ordem mundial. Nós estávamos falando sobre a velha ordem mundial, aquela que fica bem claro, a questão da bipolaridade, né? Um bloco liderado pelos Estados Unidos e o outro bloco liderado pela antiga União Soviética, né? Um bloco capitalista e um bloco socialista. Vimos o desenrolar de todo aquele processo, inclusive com a questão de alguns conflitos que foram marcantes dentro do contexto da Guerra Fria, que simbolizava a velha ordem mundial, né? Vimos a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, são grandes exemplos desses conflitos. Não foram conflitos diretamente entre as duas superpotências, mas estavam relacionados a elas, tá? E hoje, dando continuidade a nossos estudos, nós vamos analisar o contexto que é gerado com o fim da ordem anterior, da ordem da bipolaridade. Como nós encontramos o mundo hoje, nisso que nós chamamos de nova ordem mundial, tá bom? Então vem comigo, vamos lá, filhinhos. Nova ordem mundial. Olha só esse primeiro encarte que eu coloquei para vocês. A nova ordem mundial, ordem ou desordem? Existe muito debate sobre esse contexto da atualidade, né? Se nós não estamos caminhando para uma situação mais de desordem do que realmente aquilo que a gente tenta articular sobre ordem mundial. E ao final dessa aula eu quero que a gente chegue nesse meio termo, né? Nessa definição, meio termo não, nessa definição. É uma ordem ou há um contexto de desordem? Sim. Principalmente, aí eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente no contexto de definir o que realmente é essa nova ordem mundial, o que realmente caracteriza essa nova ordem mundial. Tá bom, filhinhos? Vamos para a aula. Olha só isso aqui. O famoso cientista Albert Einstein, quando foi perguntado sobre quais seriam as armas de uma terceira guerra mundial, ele respondeu a seguinte frase: as armas de uma terceira guerra mundial eu não sei. Eu sei quais seriam as armas de uma quarta guerra mundial. Paus e pedras. Obviamente o Albert Einstein já estava ali se posicionando de acordo com todo o contexto mundial, né, da ordem que se seguia, os conflitos espalhados pelo mundo todo, o avanço, principalmente da corrida armamentista e, obviamente, a possibilidade da autodestruição. Sim, e autodestruição ainda numa terceira guerra mundial. E aí ele tinha esta previsão. A terceira guerra aconteceria, você teria a extinção dos seres humanos, ou parte dele, grande parte deles, e os próximos que viriam, se fosse travar alguma guerra, seria nos modos mais primitivos possíveis, já que teriam destruído todo o seu legado histórico no passado, né? E aí partiriam para uma guerra com paus e pedras. Essa era a análise do brilhante cientista Albert Einstein, né? Que nos faz pensar bastante quando analisamos todo o contexto do cenário internacional que nós vivenciamos. Tá? Essa foi uma introdução para discutirmos esse cenário da nova ordem. Lembrando que esse cenário, apesar de ser hoje um cenário de paz mundial, entre aspas, por favor, não temos mais aí aquela possibilidade, ou pelo menos não oficializado, de uma guerra mundial. Tá? Mas vamos ver aí o que significa esta nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre estados nacionais após o final da Guerra Fria. Ou seja, essa nova ordem ela existe e está vigente exatamente por conta do que aconteceu no passado. O fim da Guerra Fria, ou o fim daquilo que nós entendíamos como a ordem mundial anterior. E o início desta nova ordem,
ela vai acontecer com o fim da velha ordem. E alguns acontecimentos são muito importantes para o entendimento, inclusive, das características desta ordem atual. Tá? Entre eles, nós temos o seguinte: a competição desenfreada com os Estados Unidos pela vanguarda e hegemonia da indústria bélica e da corrida espacial, consolidada ao longo da Guerra Fria, acabou causando aí, né, um custo muito alto para a antiga União Soviética. Ou seja, na tentativa de disputar com os Estados Unidos o cenário da hegemonia mundial, a União Soviética gastou muito na corrida armamentista e na corrida espacial. Isso, filhinhos, acabou levando esse país a um contexto de redução dos seus recursos de investimento, levando literalmente o país a uma crise. Tá? Então esse é um dos primeiros momentos do fim da velha ordem, que é exatamente a dissolução, o esfacelamento da antiga União Soviética devido aos formatos, ao molde como ela utilizou para competir diretamente com os Estados Unidos. Tá? A sua indústria, notadamente de bens de consumo naquele período, ela estava extremamente obsoleta em termos de competição externa, como também não conseguia mais satisfazer a demanda interna. A União Soviética foi um dos primeiros a sofrer com o fim da ordem anterior. Tá? Os investimentos apenas numa indústria bélica competitiva fez com que ocorresse um atraso significativo no avanço de uma indústria muito mais destacada internacionalmente, que é a indústria de bens de consumo. Atrasou tecnologicamente e isso fez com que sua economia também entrasse num processo de queda. Tá? E uma necessidade acabou obrigando a antiga União Soviética, de nada mais, nada menos do que Mikhail Gorbachev, né, que liderava este momento da crise, levou a União Soviética a algumas mudanças. Né? Essas mudanças vieram com dois nomes clássicos da geopolítica, que é a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost, que simbolizava a abertura política, a transparência, né? E a Perestroika, que simbolizava a reconstrução econômica do país. Essas eram as tentativas da União Soviética de tentar ainda buscar um fôlego diante da sua situação de crise. Né? Como nós bem sabemos, a União Soviética não vai suportar todas essas transformações até que vai chegar a seu fim. Né? E isso vai marcar um momento bem dramático na história da geopolítica mundial, mas muito importante também para definir a atual ordem mundial. Então vamos lá. A década de 90 marca o início da nova ordem mundial. Tá? E ela marca exatamente por conta dos eventos que aconteceram durante os anos 90 ou antes mesmo, né? Ali no finalzinho dos anos 80, 89, aconteceram momentos extremamente importantes para definir a atual ordem mundial. Dentre eles nós tivemos a queda do Muro de Berlim em 1989, né, e a unificação alemã no início da década de 90. Um marco simbólico dentro do contexto do que nós tínhamos a Guerra Fria, que era o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha capitalista da Alemanha socialista, né, ele vem a cair, né, em 1989. Junto com essa transformação vem a unificação alemã e é decretado o fim do socialismo, né, como uma alternativa aos alemães. Tá? Junto com isso vem também, logo depois, a desintegração da antiga União Soviética, que era formada por 15 grandes nações, e essas 15 nações decretam a independência da antiga União Soviética. As três primeiras a decretarem este desligamento foram as três repúblicas bálticas. Tá? A consolidação do Japão como potência econômica também, após esse contexto da geopolítica da bipolaridade, o Japão vai se destacar no cenário internacional, não numa competição, numa concorrência como potência hegemônica militar, mas uma potência tecnológica e econômica. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E esse vai ser um cenário extremamente marcante no contexto da atual ordem mundial, do que nós chamamos de nova ordem mundial. A
soberania americana e a vigência do capitalismo como o sistema econômico que está abrangendo praticamente todo o planeta. E por fim, lembrando que na Guerra Fria nós tínhamos dois grandes acordos militares, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, representando o bloco dos aliados capitalistas, e o antigo Pacto de Varsóvia, bloco militar do antigo bloco soviético ou socialista, né? Como houve um esfacelamento, um enfraquecimento do bloco socialista, o Pacto de Varsóvia também foi extinto, né? E a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aparece aí como a grande vitoriosa, né? Consolidando aí como o maior e mais poderoso tratado militar internacional, que logo depois vai ter como um de seus membros nada mais, nada menos do que a Rússia, que era a principal liderança da antiga União Soviética. Mudanças nas fronteiras do leste da Europa e da União Soviética. Essas mudanças foram bastante significativas e simbólicas, porque elas mostravam exatamente o contexto da mudança, fisicamente falando, do cenário daquilo que nós tínhamos na bipolaridade e agora passaríamos a ter na multipolaridade, ou na atual situação, na atual momento da geopolítica internacional. Estamos aqui. A Iugoslávia deixa de existir, né? Várias guerras vão acontecer, os grupos étnicos vão entrar em conflito e aquele grande país vai acabar se transformando em vários outros países. Tá? A Tchecoslováquia deixa de existir e passa a dar origem a dois novos países, República Tcheca e a Eslováquia. Surge a República Tcheca, né? A Eslováquia, tá? A Eslovênia, e a União Soviética se desintegra, suas 15 repúblicas vão desaparecer. Surgem aí das 3 repúblicas bálticas, que são os primeiros países a se desvincular da antiga União Soviética, a Letônia, Estônia e Lituânia. Ou seja, transformações no mapa, principalmente da Europa Oriental, a Europa de Leste, né, como em parte da antiga União Soviética, transformações bastante significativas, né? Ou seja, o tapete da estrutura de fronteiras da antiga União Soviética e do leste europeu vai ser redefinido, recosturado. Novos países vão surgir, outros vão deixar de existir e o cenário das mudanças e transformações começam a ser percebidos a partir daí nesta que é a nova ordem mundial. Tá? Observem bem aqui neste quadro que mostra um cenário possível desta atual nova ordem. E o curioso é o título, né? A Guerra Fria entre a unipolaridade e multipolaridade. Lembram que essa expressão de Guerra Fria era uma expressão extremamente utilizada no contexto da ordem bipolar, que não existe mais. E por que falar em Guerra Fria no contexto da multipolaridade ou unipolaridade? Porque nesse momento você tem interesses geopolíticos de novo, só que agora envolvendo um cenário muito mais amplo de polos hegemônicos, Estados Unidos, União Europeia, Japão, a China, né, hoje num cenário extremamente positivo de sua participação na geopolítica mundial, eu estou me referindo à China, né, e obviamente entendendo que esse contexto ainda é marcado pela grande força, pelo grande poder dos Estados Unidos. Tá? E este basicamente é o cenário que nós vamos encontrar da atual ordem mundial. E aí, nesse contexto, fica a dúvida, é unipolar ou é multipolar? Filhinhos, há muita discussão no cenário acadêmico, no cenário internacional, se há uma unipolaridade com a autonomia dos Estados Unidos ou uma multipolaridade com a divisão de poderes. Vamos ver se conseguimos entender por que desta discussão, desse debate internacional. Quando nós falamos de unipolaridade, nós estamos utilizando esta expressão que pode se designar para definir a atual ordem mundial, né? Uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos,
diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Tá? Ou seja, os Estados Unidos, no sentido bélico, hoje é insuperável. As armas mais modernas, mais sofisticadas e principalmente o maior volume de investimentos em armamentos. Os Estados Unidos pode estar aí sendo a nação que mais investe em armamentos, né, na construção de poderio bélico, chegando a superar o que se soma dos outros exércitos. Então, nesse contexto da questão da unipolaridade, nós entendemos que a força é dos Estados Unidos, por quê? Porque ele é insuperável dentro do contexto da visão militar. É o maior exército, tem as maiores armas e o maior investimento neste ponto decisivo geopolítico. Por isso é a grande potência isolada. E nesta visão, neste lado, entendemos que existe uma unipolaridade. Beleza? Isso ficou mais forte ainda e mais visível após o governo Bush, George W. Bush. Estou falando do filho, né? Sucessor de George Bush. E nesse contexto, o filho, usando-se aí de um contexto extremamente dramático para a história dos Estados Unidos, e eu me refiro ao 11 de setembro, utilizou-se de algumas novas regras para o cenário internacional, estabelecendo aquilo que viria a ser conhecido como a doutrina Bush, que se caracterizou por um conjunto de orientações que norteava a política externa dos Estados Unidos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Dentre essas orientações, um contexto muito marcante, o contexto que ficou definido pela guerra ao terror e a definição daquilo que ficou conhecido como o eixo do mal. Numa política de proteção prévia, né, contra possíveis ataques, os Estados Unidos selecionou um grupo de países que ele determinava como sendo seus inimigos diretos, ou porque estavam patrocinando terrorismo, ou porque se opunham diretamente e poderiam ser no futuro inimigos, né, inimigos realmente ativos no contexto de ataques contra os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos listou os 3 primeiros, né, o Iraque e o Irã no Oriente Médio e a Coreia do Norte, os países acusados pelos Estados Unidos de desenvolver armas de destruição em massa e de dar apoio ao terrorismo. Nesse contexto, a partir do 11 de setembro, filhos, os Estados Unidos, além dos investimentos bélicos que já existiam em seu território, também vai expandir, né, os seus tentáculos, podemos dizer assim, sobre todos os outros continentes, de forma bélica, é o que eu me refiro, começando pelo Oriente Médio, que ele já tinha ali uma grande participação e fortaleceu nesse contexto. Então, reforçando a teoria da unipolaridade, os Estados Unidos hoje é o único país que tem tropas militares em todos os continentes. E uma característica também muito forte disso é que ele é a única nação do mundo capaz de deslocar suas tropas para o combate em qualquer parte do planeta em menos de uma semana. Então, isso é um exemplo do quanto poderoso é o exército americano, tá? Colocando na unipolaridade essa grande característica. Mas aí nós temos outros atores dentro do contexto. E nesses outros atores, vamos destacar aí uma outra expressão, né? A segunda expressão utilizada é multipolaridade para definir a atual ordem mundial. Pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, né? Mas sim o poderio econômico. Apesar de ter nações extremamente poderosas belicamente, o cenário hoje é outro. O cenário hoje é o econômico. É uma nova guerra que está sendo travada no contexto da globalização. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia e, mais recentemente, a China, né? O grande dragão asiático vem aí concorrendo e competindo diretamente com os Estados Unidos da América, principalmente no final da década de 2000, da primeira década de 2000. Tá? E é esse o cenário que nós vamos encontrar. Esse cenário aqui,
né, esse cenário de várias potências, né, enquadrando aí a multipolaridade. Os Estados Unidos liderando o contexto da América, a União Europeia liderada pela Alemanha no contexto da Europa e parte da África, o Japão e a China dividindo o Extremo Oriente e essas grandes lideranças dividindo a força geopolítica no mundo, que nós vamos chamar de multipolaridade. Tá? Na multipolaridade, essa ordem pós-Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica de investimentos, envolvendo disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, mão de obra qualificada, nível produtivo. Quem conseguir abranger esses 4 critérios vai se destacar no cenário internacional, garantindo aí muito mais avanço de seus domínios, de sua importância, do que mesmo no contexto militar. Tá? Multipolaridade, isso explica, por exemplo, esse contexto atual, a emergência do Japão, da Alemanha e da própria decadência da Rússia, que se fosse medida apenas na sua questão bélica, estaria entre as maiores potências do mundo, de novo, ou ainda, né? Já que ela tem um poderoso arsenal militar. Porém, como seu setor industrial ficou muito atrasado, obsoleto, ela ruiu, né? Hoje encontra-se em crise social e política e econômica também, tentando se reconstruir, entrando em um novo contexto, ali em alguns momentos chegando a se equiparar com o Brasil, com a Índia, né, quando formam e participam de um bloco que nós chamamos os BRICS. Né? Esse é um assunto mais para frente com a gente. Tá bom, filhinhos? Espero que vocês estejam gostando e entendendo aí essa loucura toda que é a atual ordem mundial em que nós estamos vivenciando. Tá? E como eu falei, um dos grandes e marcantes atores desse cenário da nova ordem mundial são os chineses. Né? A China tem a economia que mais cresce no mundo e, olha só, atrelado ao maior mercado consumidor do planeta. E que se no passado tinha apenas uma mão de obra extremamente barata, hoje essa mão de obra também é qualificada. Tá? E, obviamente, é uma área de grande atração de capitais estrangeiros. E os chineses se destacam nesse cenário, dividindo o mundo em vários outros blocos, junto com o Japão, com a Europa Unida, com os Estados Unidos, você tem a China nesse novo cenário múltiplo. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando nesse contexto da globalização, principalmente no aspecto econômico. E há também, para definir esta bagunça toda que é a atual ordem mundial, por isso a primeira pergunta, né? Ordem mundial ou desordem mundial? E existem alguns pensadores e geógrafos que chegam a um consenso de um outro termo para esta nova ordem, que eles intitulam de unimultipolaridade. Né? Isso nos leva a uma conclusão, mesmo que seja simples, né, a uma conclusão dramática de uma desordem mesmo mundial. Tá? E por fim, nós temos essa terceira proposta, né, mais consensual, a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global, né, uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Tá? Então, em termos de influência política e militar, os Estados Unidos se destaca acima dos outros, mas quando falamos em poder econômico, tem que dividir com as outras potências. E este é o cenário. A mudança na hierarquia gerou uma nova configuração do mapa mundi. Se no passado nós tínhamos um cenário entre 3 mundos, né? O primeiro mundo desenvolvido, o segundo mundo, os países de economia planificada, e o terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes, hoje o cenário é o norte e o sul. O norte, onde você tem não uma divisão geográfica, utilizando o Equador, a linha do Equador, mas sim uma linha que se contorce, separando as fronteiras das nações de primeiro mundo, que ficam, a maioria delas no norte, e as nações dos países emergentes e subdesenvolvidos e pobres. Né?
Essa é a nova configuração. E com pontos de influência, os Estados Unidos liderando e influenciando a América como um todo, latinas e América anglo-saxônica, e a Europa Oriental liderando basicamente África e Europa Oriental e Ocidental. Os japoneses ali no cenário de influência sobre a Oceania e parte dos seus domínios no Pacífico. Ok, filhinhos? Este mapa resume muito bem este contexto, tá bom? E aqui uma questão que eu trago para vocês, né? Essa questão é uma questão da UEMA, bem antenada nos contextos da geopolítica, né? Analise o texto verbal e a imagem que acompanha. E aí o texto diz o seguinte: o fator fundamental para que a economia globalizada pudesse existir, né, é a grande novidade da nova ordem mundial. Podemos assistir aos acontecimentos e acompanhá-los de qualquer parte da Terra no exato momento em que estão ocorrendo. Seja uma corrida de Fórmula 1, um jogo da Copa do Mundo, um conflito do Oriente Médio, né? É possível comprar produtos variados em vários países, né, em luxuosos shoppings ou mesmo em barraquinhas de ambulantes na esquina. Esse é um cenário do mundo todo com a característica globalizada, um cenário onde as grandes corporações estão dominando o contexto internacional e estão em todos os setores do mundo, tá? E analisando o texto e vendo aquela imagem, fica esta pergunta, com 2 minutinhos para a resposta de vocês. Os fatores relacionados ao fenômeno da globalização são os seguintes. Nesses tempinhos que vocês tiveram para analisar, né, eu espero que vocês tenham pausado a aula, né? Eu nem tenho certeza como é que a aula chega para vocês, filhinhos. Nós aqui no nosso isolamento e vocês no de vocês. Depois de analisarmos estas alternativas, nós concluímos, pelo que vimos no texto e pelo que vimos na imagem, né, que a resposta correta é a resposta da letra C. Os fatores relacionados ao fenômeno da globalização, que é a atual contextualização da nova ordem mundial, né? Nesse contexto, o que nós vamos fazer de referência? Nós temos aí a Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica e a expansão das grandes empresas transnacionais como símbolo deste atual momento. Lembrando que esta questão é uma questão também de ordem econômica, por isso uma situação onde o envolvimento da globalização é muito mais oportunizado no contexto da indústria, da técnica e da ciência e, obviamente, a influência das grandes corporações. Tá bom, filhinhos? Filhinhos, mais uma vez me despeço com muitas saudades dos nossos encontros semanais, mas infelizmente, pelo contexto em que estamos vivenciando, o Brasil e o mundo, por enquanto, vamos estar nos encontrando apenas neste formato, tá bom? Eu espero que tenha atendido a todos, né, com as nossas informações sobre geopolítica e a nova ordem mundial e logo, logo estaremos juntos novamente, né? Mais tarde a gente vai participar do chat, né? Vamos nos encontrar ali para tirar algumas dúvidas, tá bom? E vamos reforçar aí alguns dos conceitos trabalhados em geopolítica. Beleza, filhinhos? Um abraço do tio Júlio. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, se protejam. Vai dar tudo certo, já já estaremos juntos. Um abraço do tio Júlio.